Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre inteligência emocional e domínio pessoal aqui nessa jornada de 40 dias que estamos trilhando juntos rumo a essa inteligência emocional que, no caso, nesse momento da nossa jornada, já se tornou uma inteligência relacional também. Agora nós estamos aprendendo, na verdade, a nos relacionar com o outro, a entender como o outro funciona e dominar as nossas relações. E ainda nesse campo relacional, eu quero trazer para você algo que é muito importante de você entender. Talvez você não vai ver nenhum psicólogo falando isso, então é algo meio disruptivo. E eu preciso que você tenha a maturidade e a abertura para entender o que eu estou falando aqui, tá certo? Vamos lá. Muito se fala que você não deve ligar para a opinião dos outros, né? Você não pode se importar com a opinião dos outros, né? A opinião dos outros não importa, o que importa é o que você pensa de você mesmo e tudo mais. Bom, eu entendo quem fala isso. Eu entendo quando a pessoa ela traz essa didática, né? Você não pode se importar com a opinião dos outros. É verdade, você não pode ficar refém do que os outros estão falando de você, você não pode ficar amarrado ao que os outros estão pensando ou deixam de pensar de você. Tá tudo certo, é isso mesmo, tá? Só que esse é um lado da moeda. Esse é só um lado da moeda. Existe um outro lado dessa mesma moeda que ninguém fala. E eu acredito mesmo, tá? Que se por um lado você não pode se importar com a opinião dos outros sobre você, por um outro lado, você deve sim se importar com o que os outros pensam de você. Você deve sim se esforçar para conquistar o olhar que você quer ter das pessoas. Porque veja bem, se eu não tiver essa compreensão de uma coisa e da outra, né, que não são coisas opostas, são duas coisas que se complementam, tá? Eu vou ter apenas uma ideia de que a opinião dos outros não vale nada. A opinião dos outros não importa. A opinião dos outros, né, é irrelevante. E não é, isso é uma mentira. A opinião dos outros é muito importante. É importante saber o que os outros pensam sobre mim para que eu tenha autoconhecimento, para que eu tenha uma noção da imagem que eu estou passando. Pensa bem na pessoa, por exemplo, que fala mal de outra pessoa. Ela falou alguma coisa da outra pessoa. A primeira coisa que a gente tem que investigar ali é se é verdade ou não. Se contém verdade naquilo que ela está dizendo ou não. Né? Exercício básico de lógica, assim, tem verdade ou não tem nisso que eu estou falando? É um discurso verossímil, tem verdade nisso ou não tem? Tá? Se a pessoa fala mal de mim e eu busco entender a opinião dela, eu tenho muito a ganhar com isso, muito a ganhar, tá? Porque se eu, vamos lá, outro dia eu tava conversando com um amigo meu, ele falou assim: Péricles, você é chato, né? Eu poderia simplesmente não ligar para o que ele estava falando, né? E ele falou comigo de boa, né? A gente estava brincando ali, falando algumas coisas, e ele falou: cara, você é meio chato mesmo, né? Eu poderia não me importar com o que ele estava falando. Tipo assim, não interessa, né? O que ele pensa sobre mim não interessa, não vou ficar aqui, né, preocupado com o que ele está pensando de mim. Beleza, daí realmente não fiquei preocupado. Mas eu dei atenção. Eu falei: é mesmo, né, cara? Eu sou meio chato mesmo, né? Me explica melhor, o que você acha que eu sou chato? Não, cara, eu tô brincando. Tá... Não, pô, explica aí, pô. Por quê? Porque se ele falou, tem algum sentido, tem algum nexo. Não concorda? Eu olhei para ele e disse: não, meu amigo aqui não é uma pessoa com demência, não é uma pessoa que tem algum tipo de transtorno ou de questão neurológica para estar falando coisas desconexas. Ele não está falando coisas desconexas. Ele não é a pessoa que tem essa desconexão. Então, se ele falou que eu sou chato, algum sentido tem nisso. Alguma coisa tem aí. Deixa eu perguntar, né? E aí ele foi falando: não, pô, porque você assim é meio piegas assim, né, e tal, você, né? Sei lá, eu queria falar que eu sou meio formal demais às vezes e tal. Eu falei: pô, é mesmo, eu sou meio chatão mesmo às vezes, né? É verdade, você tá certo. Eu sou chatão, né? E eu falei com ele: pô, você também é chato, mas nesse sentido aqui, eu expliquei pra ele: pô, você é chato nisso, né? Você é meio, né?
ranzinhas, assim, meio cri-cri e tal. E a gente foi conversando ali. E foi uma troca muito rica, muito boa. Pô, descobri coisas sobre mim mesmo, né? Faz sentido, tá? E eu queria muito que você tivesse essa maturidade de olhar para a forma como as pessoas estão te tratando ou a forma como as pessoas elas falam de você e dar valor para isso. Prestar atenção nisso. Por quê? Porque tem algo de verdade nisso. As pessoas não são tão desconexas. Pode ser absurda a forma como elas falam, pode ser, né, ali um exagero, né, a fim de te ofender, a fim de te difamar, sei lá, pode conter alguma coisa. Mas aí é aquela máxima, né, assim, as pessoas aumentam, mas não inventam. Aumentam, mas não inventam, né? Então, peraí, tem algo disso. Tem algo aqui. Tem algo disso, pô. Tá? Então vamos pegar um outro exemplo. Teu pai e tua mãe não te respeitam muito. Teu pai e tua mãe não te dão muita credibilidade e tudo mais. Ao invés de você ficar apenas chateadinho com isso, ou ao invés de você não se importar com a opinião deles, é importante que você dê um pouquinho de atenção a isso. Por que que meus pais não me dão tanta credibilidade? Eles são maus? Não, sim, são pessoas más, né? Tem lá os defeitos deles e tal, mas são pessoas más, né? Tem alguma coisa aí. E aí provavelmente você vai investigar e você vai encontrar isso. Ah, peraí, porque eu falo muito e faço pouco, porque eu ainda estou debaixo do teto deles, porque eu, mesmo depois de crescido, eu ajo como uma criancinha às vezes. Você vai se deparar com realidades duras, às vezes difíceis de se assumir, de aceitar, mas isso é inteligência emocional. Uma pessoa que é inteligente emocionalmente, uma pessoa que é madura, ela vai confrontar a verdade, ela não vai ficar fugindo da verdade ou negando, né, desprezando a verdade. Não, confrontar. Peraí, tem alguma coisa aí. Tem algum sentido nisso. Tá certo? Então, não esqueça essa história de que a opinião dos outros não importam. Elas não importam no sentido de você não ficar refém do que as pessoas estão pensando, de você não ficar balizando a tua vida inteira, né, de acordo com a opinião dos outros. Tá certíssimo isso. Mas tem o outro lado da moeda. É importante você entender o que as pessoas pensam de você. E nisso você pode fazer um exercício prático, tá? Tem alguns pacientes que eu já pedi esse exercício. Você elaborar uma espécie de carta anônima. Uma carta anônima. Você pode fazer um formulário anônimo no Google, né? E pedir as pessoas para preencherem. Ou você pode pedir para elas escreverem no papel mesmo. Ou mandar digitado para algum lugar que você não vai saber quem mandou, né? Fazer uma mini pesquisa sobre como as pessoas te veem, sobre o que elas apontam sobre você, qualidade, defeito, né? O que elas veem que você tem de forte e o que você precisa desenvolver, né? Ou bater um papo reto mesmo com teu pai, com tua mãe, com teu filho, com tua filha, com teu marido, com tua esposa, com teu namorado, namorada, com teu colega de trabalho, com teu chefe. Falta essa coragem de confrontar a verdade. Falta essa disposição para pegar o que os outros pensam e extrair daquilo ali algo que vai ser positivo para a tua vida. Então não perde tempo. Não seja meio adolescentão, né? Adolescente tem essa coisa, né? Eu não ligo porque ninguém tá falando, né? As pessoas estão falando assim, olha, meu amigo, você é irresponsável, você está sendo burro, você está sendo idiota e tal, e o adolescente está ali, não ligo porque as pessoas falam de mim, não ligo porque as pessoas pensam de mim. Pô, peraí, talvez se ele ligasse um pouquinho, né? Talvez se ele prestasse atenção um pouquinho, ele ia encontrar a verdade ali, e essa verdade tiraria muita coisa de ruim dele, né? Pô, peraí, realmente, eu estou sendo muito idiota às vezes, né? Putz, peraí, eu estou sendo meio burro aqui, né, a fazer essas coisas. E aí tem um salto de maturidade, entende? Claro, é um exercício que precisa de humildade, é um exercício que precisa de uma abertura para esse processo que a gente está desenvolvendo, mas eu estou trazendo isso aqui porque eu acredito que você que está vendo esse vídeo, você é uma pessoa que quer se desenvolver, você é uma pessoa que quer melhorar. Então, não seja como a maioria, tá? Então, não seja dos que não se importam nada
com a opinião dos outros. Não se preocupe com a opinião deles, não fique refém dela, mas preste atenção. Use a opinião dos outros para saber mais sobre você mesmo e para melhorar a si mesmo e as tuas relações. Eu vou dar continuidade nesse assunto no próximo vídeo, onde eu quero trazer também algo que é meio disruptivo do que muitos psicólogos e profissionais da área costumam dizer. Mas por hora, faça esse exercício. Pega o que os outros falam de você, tenta extrair a verdade que há nisso, mesmo que seja ruim de assumir, né? E seja humilde e maduro o suficiente para usar isso ao teu favor, a favor do teu desenvolvimento pessoal.